Um feliz domingo para você, meu irmão. Feliz domingo para você, minha irmã. A paz de Cristo Jesus para todos nós. É com alegria que iniciamos na TV Canção Nova o nosso programa Discípulos e Missionários. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, da comunidade Canção Nova. Minha saudação a todos vocês de um bom domingo. No programa Discípulos e Missionários de hoje, nós vamos refletir sobre esse tema. O que a igreja afirma, o que a igreja diz a respeito da dignidade humana. Da dignidade humana. Lembrando que nós estamos, neste dia 9 de junho de 2024, celebrando o 10º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje nos apresenta esse trecho. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 20. Bem, para refletir conosco sobre a dignidade da pessoa humana, contamos com a presença, a palavra de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, um bom domingo para o senhor, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Muito obrigado, igualmente, um bom domingo. E a vocês que nos assistem, acompanham, igualmente, um bom domingo. Espero que o programa seja de bom proveito para vocês também. Odilo, começando sobre esse conceito, né? Dignidade humana. O que isso significa realmente? Dignidade humana. Algo que é digno do homem, da pessoa humana. Algo que faz a pessoa humana ser digna. Mas é mais do que isso. É a condição essencial de toda pessoa humana, todo ser humano. Tem uma dignidade fundamental. Mas em que consiste essa dignidade? Se a gente for olhar um pouco nos conceitos culturais, o que faz a pessoa ser digna? Digna de respeito, digna de viver, digna de justiça, digna de ter as condições de vida. Bem, muitas vezes o que está na cabeça, está por aí na cultura, depende da quantidade de dinheiro que a pessoa tem, ela é mais ou menos digna. Uhum. Depende da quantidade de poder que ela tem, ela é mais ou menos digna. Depende da raça que ela é mais ou menos digna. Inteligência. Depende da inteligência que ela tem, da idade que ela tem, da saúde que ela tem. Uhum. Depende, de repente, da condição social que ela tem. Estas são as leituras sobre dignidade que muitas vezes estão por aí. Mas o que diz a igreja sobre a dignidade humana? Então a igreja diz que toda pessoa humana, independentemente de qualquer coisa, primeiramente independente de idade, desde que ela existe, independente de idade, depois independente de condição social, econômica, racial, cultural, religiosa, toda pessoa humana tem uma dignidade fundamental e por essa dignidade fundamental ela é digna de respeito, de justiça, digna de viver, digna de poder satisfazer a sua vida, a razão de existir, né? Então, a dignidade humana, na verdade, ela está ligada ao fato de nós sermos humanos. E pelo fato de nós nos distinguirmos de outras coisas. Nós não somos um bichinho, nós não somos uma árvore, nós não somos uma pedra, nós não somos um rio, nós somos humanos. Então, o fato de sermos humanos nos dá essa dignidade fundamental. E a igreja diz mais, nós somos todos filhos e filhas de Deus. Uhum.
sobretudo mediante a fé, mas até independentemente da fé. Deus quer bem também aqueles que não têm fé, ou aqueles que ainda não têm fé. E por isso eles também são queridos e amados por Deus e Deus quer o bem dessas pessoas. Por isso elas também são dignas, porque são chamados filhos e filhas de Deus. Então, esta é a questão fundamental da dignidade humana. E agora? Que bom, obrigado, Dom Dilo. E, Dom Dilo, há pouco tempo, a Igreja, através do dicastério da doutrina da fé, publicou um documento que tem exatamente esse título em latim, Dignitas Infinita, ou seja, uma dignidade infinita, não é? Um documento que, claro, ele não é o único documento. A Igreja já produziu, no decorrer do seu magistério, né, vários documentos. Me recordo, por exemplo, o próprio Concílio Vaticano II, né? A Gaudium et Spes. Tem vários documentos, e a partir daí, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco já falou várias vezes também sobre a dignidade humana. Agora, esse documento, Dom Dilo, por que a necessidade de mais um documento, né, que o Dicastério para a Doutrina da Fé publica, tendo em vista essa temática dignidade humana que já foi refletida em outros documentos? Sim. Com esse documento do Dicastério para a Doutrina da Fé, que no final o Papa conhece e também aprova, mas o documento sai em nome do Dicastério para a Doutrina da Fé, que é competente para fazer essa tomada de posição. Esse documento saiu primeiro para reafirmar o que a Igreja já afirmava. Perfeito. E já tinha um grande e vasto ensinamento sobre a dignidade humana. E para também lançar luz e afirmar as questões de dignidade humana diante de novas situações. Ok. Novas situações que ferem a dignidade humana. E ferem a dignidade humana. E o Papa fala uma série de questões que são da atualidade. Fala, por exemplo, da escravidão, né? As novas formas de escravidão, novas e antigas formas de escravidão que ferem profundamente a dignidade humana. Fala da guerra. A guerra que agride a dignidade humana. Fala da fome, da miséria, de grandes partes da comunidade humana que vivem na miséria. Isso fere profundamente a dignidade humana. Fala das discriminações, né, raciais, as discriminações sociais, sexuais, religiosas, que também são fatos atuais, né, que ferem profundamente a dignidade humana. Então, este novo documento do Dicastério da Doutrina da Fé, ele lança luz sobre estas questões e a Igreja aí afirma, ali entra a questão da dignidade humana que precisa ser respeitada, promovida, reconhecida. O documento, ele também, em algum momento, fala dignidade humana como fundamento dos direitos e também dos deveres humanos. Sim. Não é? O que isso significa, Dom Dilo? Fundamento, dignidade humana, de direitos e também de deveres humanos. Sim. A dignidade humana, sim. Aquilo que eu dizia, vem do fato de sermos humanos. Exato. Uhum. E por isso, enquanto humanos, nós temos deveres diferentes do que um cãozinho, um gatinho, ou de, sei lá, né, de um animalzinho de estimação, ou de um outro ser. Nós, enquanto humanos, temos deveres, responsabilidades próprias. Temos também direitos próprios, direitos diversos, diversos do que outros seres, justamente pelo fato de sermos humanos. Isso está profundamente enraizado também no relato da criação do homem e da mulher, né? Que, veja, no relato da criação do homem e da mulher, Deus fez primeiro o céu, a terra, os astros, a água, o mar e tudo mais, as plantas, os bichinhos, e no fim diz, façamos o homem à nossa imagem. Exato. E semelhança. Aí está o fundamento, um outro fundamental. O homem é imagem e semelhança de Deus.
é base da dignidade humana. O que isso significa, a gente precisa aprofundar. Mas, Claro. a partir daí, no relato da criação, Deus dá um encargo ao homem e à mulher para cuidar da criação. O paraíso, o jardim de Éden, Deus os colocou no meio do jardim para serem cuidadores. Deveres Uhum. e direitos também. Uhum. A partir do fato de serem seres humanos. E interessante que também isso diz respeito à própria, à própria humanidade, por exemplo, citando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, Dom Dilo, tendo em vista a realidade da Segunda Guerra, as consequências, né, da guerra, né, pessoas que foram barbaramente mortas e assim por diante. Então a humanidade teve uma preocupação que chegou-se à Declaração Universal dos Direitos Humanos, e isso se tornou até referência jurídica, né, para muitos países, para estabelecer, de fato, direitos e também deveres. Claro, isso mesmo. E essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, continua sendo referência. Ela precisa ser agora complementada, porque outras situações de direitos apareceram. Surgiram. Uhum. E também porque muitos não respeitam, e por isso nós temos essas situações de violação da dignidade humana e dos direitos humanos acontecendo. Aí acontece guerras, violência, acontecem as injustiças econômicas mundiais, acontece Comércio, né, de pessoa humana. Sim, as novas formas de tráfico de escravos, de exploração do ser humano, coisas muito tristes. E a promoção, justamente, também de negócios que são contrários à promoção da dignidade humana. Veja, entre os negócios ilegais mais rentáveis, veja um pouco, né? Coisas que são contra a dignidade humana. Primeiro, tráfico de armas. Sim. Segundo, tráfico de drogas. Terceiro, tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas para exploração do trabalho escravo, da escravização ou até mesmo de exploração dos órgãos. Mata as pessoas para explorar os órgãos das pessoas. Quer dizer, coisas incríveis, são os 3 negócios ilegais no mundo mais rentáveis. Que coisa, hein? Está precisando voltar a afirmar os direitos humanos de uma forma nova. Temos uma participação no nosso programa Discípulos e Missionários. Vamos acompanhar aí a pergunta que Rosineia vai fazer para Dom Odilo. Sua bênção, Dom Odilo. Gostaria de saber qual é o posicionamento da Igreja com relação à utilização das células-tronco na medicina. Rosineia, você fez uma pergunta difícil. Uma pergunta de bioética. Então, sim, sobre células-tronco já se falou bastante, se escreveu bastante. Então, aqui precisa mesmo distinguir células-tronco e embrião. Né? Em geral, buscam-se células-tronco nos embriões humanos, mas existem outras células-tronco buscadas de outras formas, não nos embriões. Exato. Então, células-tronco buscadas não mediante a morte dos embriões. O estudo sobre células-tronco, naturalmente, o estudo científico é válido, o estudo científico é importante para o progresso da medicina e isso está em pleno andamento e digamos, a moral não tem nada a dizer contrário quando se trata da obtenção lícita, moralmente lícita das células-tronco. Mas quando, para obter células-tronco, se destroem embriões, aí entra o problema da morte do embrião. A morte buscada dos embriões. Porque as células-tronco presentes nos embriões humanos, em geral, são as mais potentes. Porque a partir dessas poucas células que estão já presentes no embrião, é que se formam todas as demais células à medida que o embrião se desenvolve. Exato. Por isso elas são e têm uma grande potencialidade. Então, a nossa caríssima
telespectadora que faz a pergunta, a pesquisa sobre células-tronco é uma pesquisa válida na medida em que se usam as células-tronco obtidas não de embriões, mas a partir de outras fontes, por exemplo, medula óssea, do cordão umbilical do bebê que nasceu, Exato. ou de outras maneiras, como a medicina hoje já tem a possibilidade de obter as células-tronco. Estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários de hoje, lembrando que também temos uma memória festiva aí durante essa semana, 13 de junho, Santo Antônio, e aí as festas juninas, né? Santo Antônio é um santo também muito querido, de muita devoção pelo mundo afora. Portanto, aí, mês de junho, mês das festas juninas, Santo Antônio, rogai por nós. E chegando ao final do nosso programa, pedimos, Dom Dilo, a sua palavra final e a sua bênção para o encerramento. Pois não. Hoje, então, lembramos de São José da Anchieta, de maneira toda especial, padroeiro dos catequistas. Oi. Padroeiro dos catequistas. Que Deus nos abençoe pela intercessão dos nossos amigos, os santos que nos acompanham, que nos estimulam no caminho do seguimento de Jesus, nós possamos viver bem esta semana. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.